Olá, internauta, nós estamos nesta noite aqui no estúdio da Faculdade Araguaia para apresentar uma entrevista para você que analisa o cenário político nacional. A Faculdade Araguaia, com o curso de jornalismo, em parceria com o programa Intervalo de Aula, veiculado na TV Goiânia, e também em parceria com o jornal Araguaia Online, e em parceria também com o Diário de Goiás.com.br, realiza essa entrevista. Nosso momento político brasileiro, hoje, neste momento, é bastante, digamos, conturbado. A palavra talvez seja adequada ou não, mas literalmente é assim. Então, nós vamos dialogar com você sobre este assunto, direto do estúdio de vídeo da Faculdade Araguaia, com a participação dos estudantes de jornalismo, de telejornalismo, com este momento de análise. O nosso convidado para essa análise é Olavo Noleto. Ele é chefe de gabinete do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e exerceu por 11 anos o cargo de subchefe de assuntos federativos da Presidência da República e esteve na assessoria da presidente Dilma Rousseff e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no relacionamento com os prefeitos e também com governos de todo o Brasil. Comigo, Olavo Noleto, nessa entrevista, e também a Carol Souza, estudante de jornalismo da Faculdade Araguaia. Primeiro, a moça, né? Boa noite, Carol. Obrigada a todos. Espero que vocês gostem bastante dessa entrevista. Exato. Olavo Noleto, boa noite. Bem-vindo aqui à Faculdade Araguaia e também aos nossos parceiros, ao Intervalo de Aula, o Jornal Araguaia Online e o Diário de Goiás. Boa noite. Boa noite, Altair, professor Altair. Boa noite, Carol. Boa noite aos estudantes. É um prazer enorme estar aqui, agradecer o convite, parabenizar. Para mim é algo novo, esse formato aqui também, mas eu sei que é um trabalho árduo de toda a equipe, os professores, coordenadores, coordenadoras. Juliana Junqueira, a coordenação da faculdade, agradecer o convite. Vamos fazer um bom debate, vamos dizer assim. Quando eu disse que o momento é conturbado, é adequado ou não? Realista ou não? Eu utilizaria o termo acalourado. Por quê? Eu acho que faz parte das várias gerações ter o seu momento de explosão, de reivindicação. Eu fui cara pintada. Na época, muita gente falou mal disso. Eu adorei. Foi um momento maravilhoso na minha vida e eu me senti cidadão, forte, mudando o país. A cada ciclo geracional você tem esses momentos. Há 2 anos você teve o junho de 2013, que milhares de pessoas foram para as ruas e com críticas maiores, menores. Eu tenho a minha crítica também. Agora, há de se reconhecer que quando milhares de pessoas vão para as ruas, isso, em primeiro lugar, tem que se valorizar a nossa democracia. Porque você ter as pessoas podendo ir para a rua, poder se manifestar, é um ganho que nem todo país tem. O nosso país pode. As pessoas podem falar o que quiser, podem xingar, podem gritar, podem se manifestar. Agora, também é um aprendizado. Por quê? Porque nessa onda de manifestação, nós não podemos chegar a um ponto que daqui 1 ano, daqui 2 anos, as pessoas ficarem frustradas. Por quê? Porque eu reivindiquei, e o que aconteceu com essa reivindicação? Estou reivindicando para quê? Eu quero o quê? Eu quero chegar aonde? Então, esse tipo de coisa é uma construção que a sociedade brasileira vai fazendo e vai amadurecendo. E eu acho que faz parte, e para os atores políticos, gestores, governamentais, etc., eles têm que aprender a lidar com isso. O novo Brasil, que eu me sinto parte da construção disso, ele tem que ter lugar também para manifestação. Ele tem que ter lugar para o diálogo social. Uma questão importante. Nós tivemos algumas palavras fortes nessas manifestações, e especificamente deste domingo. Pelo impeachment da presidente, uma expressão fora Dilma, fora PT, a expressão volta, ou pela intervenção militar, e um cartaz que me deixou curiosíssimo, uma pessoa na Paulista
pelo fim da democracia. Foi o cartaz, para mim, mais curioso. Como é meio esdrúxulo, né? Como que a pessoa... Alguém se manifesta, assim, eu não quero mais, me proíbam de manifestar. É meio maluco. O fim da democracia. Bom, então, porque democracia, né? Isso é maluco. Mas isso tudo compõe o cenário da manifestação. Tem todo tipo de maluco. Tem um maluco que sabe o que está fazendo lá e tem um maluco que não sabe o que está fazendo lá. Eu já fui manifestante por muito tempo e eu fui muito feliz. Eu acho que as pessoas têm que se sentir felizes, úteis e mudando o país sempre. Agora, não é só na hora de ir para a rua. Qual é nos atos individuais também. Sim. Agora, qual é a resposta, pelo que você conhece da presidente Dilma e do governo do PT, das estratégias, qual é a resposta a essas manifestações agora? A ideia lançada ontem pelo ministro Cardoso e já reforçada hoje também pela presidente de uma nova legislação contra a corrupção, para reprimir a corrupção no país, é a única resposta? Bom, acho que cabe ao governo federal, que eu fiz parte durante muito tempo, apresentar um conjunto de soluções para a sociedade. Mas eu diria para você que não cabe só ao governo federal. Cabe a todos, inclusive a quem está se manifestando. Quem está se manifestando está dizendo que para resolver é tirar o governo que está aí? É uma discussão. O mundo da política, o parlamento, que foi eleito recentemente, ele diz o quê? Ele apresenta o quê como solução? Por exemplo, eu defendo o fim do financiamento privado de campanha. Eu defendo. Você fala, então é para usar o dinheiro público? Eu digo que hoje o dinheiro público é usado de maneira ilegal. O formato que você tem hoje acaba virando um escoadouro de dinheiro público na forma de corrupção e os empresários escolhem para quem que vai. Então é melhor uma regra do jogo que você tenha um dinheiro X dividido, como você já tem hoje os fundos partidários. Entendeu? Então, assim, respostas concretas de mudanças têm que resultar desse amplo diálogo social. Os vários sistemas no mundo amadureceram a partir das crises quando as várias partes aceitaram vir para a mesa construir algo maior. Né? A democracia não significa só eu poder gritar e dizer que quero fora tudo. A democracia também significa eu saber reconhecer o outro, aceitar as instituições, respeitar as instituições democráticas para negociar saídas. Crise não é explodir tudo. Crise é algo que você cria querendo uma saída e você procura a saída. Eu quero uma saída. Qual é? Vamos sentar e construir? Em qualquer espaço. No espaço religioso, no espaço trabalhista, no espaço sindical, no espaço do esporte. Quando você tem qualquer tipo de crise, qual que é o passo depois da crise? É tentar achar um caminho, achar uma saída. Faz parte do modelo democrático, do sistema democrático, você ter o depois da crise. A crise faz parte. A primeira resposta é essa linha de corrupção? É uma do governo federal? Sim. Agora, eu acho que, eu repito para você, não pode ser só do governo federal. Quem está puxando as manifestações quer apresentar o que como modelo? Além de querer varrer o partido A ou o partido B da face da terra. Porque os nazistas começaram assim. Era judeu, eles varriam da terra. Chegou uma hora que um judeu estava numa roda, as pessoas apresentavam assim, judeu, e ela era linchada e era levada para os campos de concentração. Seja, mas então, perceptível que há um crescimento desse tipo exige de comportamento. Respeito. Tá. Qualquer que seja a ideologia, por exemplo, eu sou filho de jornalistas, filho de líderes que na época da ditadura, em 64, deram a vida em defesa da democracia. Meu pai foi preso político, a minha mãe. Meu nome é Olavo, em homenagem ao menino que foi preso e morto na ditadura, né? Irmão do Paulinho de Jesus, que é presidente do PSDB, hoje em Goiás, certo? As histórias em defesa da democracia são muito fortes. Eu defendo que as pessoas possam se manifestar sempre. Agora, eu espero das pessoas que elas consigam, além de se manifestar, vir pactuar saídas. E aí, cabe às pessoas que acabam liderando o processo essa postura. Qual é o problema hoje das manifestações? É que um monte de gente vai, mas esse monte de gente não está sabendo quem está puxando. Aqui em Goiás hoje, a manifestação de ontem,
Quem eram as principais lideranças dessa manifestação? Do o que elas estavam verbalizando? Do que acompanhei, vários setores empresariais aí, na área empresarial, puxaram essa manifestação. Deram apoio, né? Alimentaram. Financiaram, deram apoio. Essas lideranças hoje têm vínculos partidários. Mas as isso principais é democrático? É democrático. Agora, você reconhecer quem está falando e por que está falando, te faz não ser o bobo. Eu adoro ver novas lideranças surgindo. E eu comemoro isso. Agora, sinceramente, a democracia também significa que todos saibam quem está jogando o jogo. Hoje, no Brasil, quantos robôs têm contratados a 100 mil reais, mais ou menos, cada um, para multiplicar informações inverídicas sobre todo mundo? Robôs na internet. Tem softwares, sistemas, né, que são contratados. Nas eleições passadas isso aconteceu. Começou nos Estados Unidos com os indianos que fizeram, etc. Nas eleições passadas aqui no Brasil aconteceu também. Uma coisa é os jovens que estão aqui terem opinião, se manifestarem, ir para a rua, xingar, exigir mudança, etc. Outra coisa é um robô fazer isso, contratado por alguém do partido A. Tem provas disso? Hã? Tem provas disso? Isso tem notícia, que a imprensa divulga amplamente, a contra, a favor, a do meio, a neutra, a não neutra. Agora, eu tenho informação disso. Prova, eu adoraria ter. Olá. Adoraria ter. A Carol traz aqui um questionamento, né, deste nosso encontro, dos alunos que participam dessa entrevista aqui na Faculdade Araguaia. Carol, por favor. Bom, a primeira pergunta é do Renan Castro, do 5º período de jornalismo, e é justamente sobre as manifestações. Ele pergunta assim: quem manifestou ontem foi a população descontente, de fato, com o governo Dilma, ou são militantes de Aécio Neves? Não, eu acho assim, ó, tem as duas coisas. Eu acho que a raiva é de quem nunca votou no PT. A raiva, o ódio, é de quem nunca votou no PT. E tem direito de não votar e tem direito de ter ódio. Agora, na onda da conjuntura brasileira e do fogo que é posto pela mídia nacional, muita gente deixou de aprovar o governo e foi para a rua também. Faz parte. Agora, nós vamos separar as duas coisas. Eu separo as duas coisas. Os militantes, por exemplo, na minha família, tem gente que apoiou o Aécio ardorosamente. Essas pessoas nunca votaram no PT. Nunca. E toda eleição a raiva brota de algum jeito. Elas, daqui a 20 anos, elas vão continuar na direita e eu vou continuar na esquerda. Faz parte. Agora, eu não vou esperar delas que elas um dia defendam algo que eu defenda, porque elas não pensam como eu, não acreditam no que eu acredito e têm raízes sociais diferentes. Faz parte, faz parte. Agora, olhar isso em perspectiva, respeitar isso e separar, faz parte. Só espero que o seguinte, a raiva, o ódio, ele gera uma coisa muito ruim, diferente da democracia. Separar isso é fundamental, porque senão aquilo que é uma coisa que pode ser bonita, vira um movimento de ódio. O movimento de ódio, em lugar nenhum do mundo, levou a lugares bons. Em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Exigir, pedir até isso faz parte da democracia. Até isso faz parte da democracia. Agora, o ódio não faz parte. Vamos a outra questão, né, dos nossos alunos que acompanham essa entrevista aqui no Laboratório de Vídeo da Faculdade Araguaia. Carol. Bom, o Evandro Andrade, do 5º período de jornalismo, também pergunta: Olavo, você acredita que a política brasileira é um processo de negociata, onde todos têm o rabo preso? Olha, todo mundo que governa passa por uma pressão enorme. Eu tenho 41 anos. Veja, eu fui líder do movimento estudantil, da UNE, etc. Fui presidente do PT com 20 e poucos anos. Fui chefe de gabinete do prefeito de Goiânia, Pedro Wilson. E ajudei a coordenar um movimento de prefeitos, exigindo mais verba para as prefeituras junto ao governo federal da época. Esse movimento, essa articulação com os prefeitos, me credenciou para quando o Lula ganhou a eleição, eu fui convidado a coordenar essa relação com os prefeitos de todo o Brasil. Eu tinha 28 anos. Passaram 12 anos e eu construí essa relação com os prefeitos de todo o Brasil. Ano passado eu fui candidato a deputado federal aos 40 anos. Tive 36 mil votos, muito honrado.
85.923, eu acho. E agora, depois da eleição, fui convidado a vir para a Prefeitura de Goiânia na função de chefe de gabinete. Já tem 4 meses e pouco, eu estou muito honrado por isso. Quem me conhece diz o seguinte: ó, o Olavo é um cara muito diplomático. Agora, eu não tenho um opositor, que fale assim: o Olavo é ladrão. Não tem alguém, um jornalista, um ator político que fala o Olavo é ladrão. Eu tenho 12, 14 anos de serviço público em cargos de comando, certo? Eu acho que eu não sou o único. Eu acho que a maioria das pessoas, a maioria dos médicos são bons médicos, a maioria dos engenheiros são bons engenheiros, a maioria dos padres são bons padres, dos pastores são bons pastores, mas você tem gente corrupta no meio de todos eles. Bom, no meio da política, o espaço de poder, seja do trabalhista ao religioso, ao sindical, ao político, quando você tem concentração de poder, você tem disputa. Na eleição do Papa, você tem disputa de poder, e você tem conchavos. No mundo da política não é diferente, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. Qual é o nome disso? É negociata? Então, é por isso que algumas coisas na nossa democracia tem que amadurecer. Por exemplo, no Congresso americano, você tem a figura do lobista, institucionalizada. Por que eles institucionalizaram a figura do lobista? Para você poder reconhecer esse cara e quando for para rastrear as maluquices da vida que se descobre a Polícia Federal, esse cara está mapeado, onde ele pisou, para quem ele ligou, o que ele fez. Quando ele pisa no Congresso, a participação dele é monitorada, ele defende institucionalmente os interesses de quem ele está contratado. Aqui no Brasil, o lobby acontece por debaixo dos panos. Então, tem mecanismos que aos poucos você tem que ir criando para ir amadurecendo o sistema. Agora, onde tiver poder, você sempre vai ter corrupção, negociata. Cabe a nós fazer o quê? Sempre aprimorar os mecanismos de combater isso. Nos anos 90, nós tivemos 40 e poucas operações da Polícia Federal para poder combater a corrupção. Desde que nós assumimos o governo há 12 anos, nós tivemos mais de 2.000 operações da Polícia Federal. Uma década comparada com a outra é 40 versus 2.000 operações. Você quer dizer o quê? Eu estou dizendo, não quero dizer. Estou dizendo que esse governo combateu a corrupção como nenhum outro. Isso significou, inclusive, prender petistas. Prendeu a todos. E ainda tem mais? Tem e vai achar. Agora, esse combate não significa que nós somos lindos, perfeitos. Significa que qualquer governo sério tem que montar e fortalecer os mecanismos de combate à corrupção. Agora, se antes você teve 40 operações da Polícia Federal numa década, na década seguinte você teve 2.000 operações da Polícia Federal, para mim significa que os mecanismos de combate à corrupção também cresceram. Um detalhe, as pessoas, no geral, enxergam que isso que você coloca como ampliação do combate à corrupção, enxergam como ampliação da existência da corrupção. Há um problema de comunicação aí? Com certeza existe um problema de comunicação. De agora, quem? De quem? Do governo. Agora, uma coisa é o seguinte, porque as pessoas acham que a corrupção aumentou, eu não posso admitir algo que eu não acredito que não é verdade. Por quê? Se você tem os aparelhos de Estado funcionando com a liberdade que nunca tiveram, porque eu vou pegar aqui, nos anos 90, o delegado que descobriu dinheiro em cima da mesa do marido, do ex-marido, da senadora lá do Maranhão. Explodiu o esquema. Pegou a imprensa, botou em cima do dinheiro, o dinheiro em cima da cama, em cima da mesa, não sei o quê, filmou, tirou foto, mandou para a imprensa. O que aconteceu com aquele delegado? O que aconteceu com aquele promotor? Eles foram mandados para a Sibéria. Mandados para a Sibéria. Por quê? Porque não se podia investigar o alto escalão da política. Hoje, a Polícia Federal faz greve, tem raiva de nós, certo? Mas ela tem uma liberdade que ela nunca teve. Os mecanismos, os aparelhos de Estado, de investigação, têm uma liberdade que nunca tiveram. E nós estamos incentivando e fortalecendo esse processo. Agora, você fala de uma questão que a gente ouviu muito nas manifestações, que querem pressionar a Polícia Federal para não investigar, querem pressionar o Ministério Público para não investigar. Você está dizendo que isso é mentira? Isso é discurso político, é mentira.
Eu quero que me tragam um caso de um delegado que foi tratado inadequadamente porque ele fez uma operação especial. Eu quero que me digam um caso concreto de alguém que realmente foi vítima de algum tipo de coerção desse tipo. Eu não vejo, vocês veem? Agora, eu vejo a Polícia Federal reivindicar salário. Isso é justo. Falar que está sendo maltratada. O funcionalismo público inteiro fala isso. Ela não é isolada do mundo. Faz parte. Agora, a liberdade do aparelho de Estado, ela para mim é uma prova. Ela é uma prova. 2.000 operações é uma prova. Bem, Olavo, para que você possa tomar um gole d'água, né? Vamos a mais perguntas dos nossos alunos que acompanham ao vivo essa entrevista aqui na Faculdade Araguaia. Carol. Bom, as duas perguntas são bastante parecidas. Uma é da Ana Caroline Souza e do Alan Kardec Nogueira. Os dois falam sobre o impeachment da Dilma, que foi uma das reivindicações das manifestações. E juntando as duas, a pergunta final é: o senhor acha que esse pedido de impeachment é um descontentamento da população brasileira de acordo com a atual corrupção? Eu acho que o pedido de impeachment nasce de quem tem raiva, que fez campanha deliberada para o Aécio, que tem ódio do PT. É da democracia. Tem gente que está apoiando isso? Pode ter, claro que pode. Eu vou falar que são milhares de pessoas que foram às ruas, algumas delas votaram na Dilma e agora querem impeachment, é da democracia. Agora, concretamente, o movimento de ódio nasce da onde? Não nasce do ódio. Nasce de gente inteligente que está disputando poder. Isso, todo mundo tem a informação. Agora, infelizmente, o calor do processo, ele aumenta muito com a forma que os meios de comunicação nacionais cobrem as coisas. Eu pergunto por que não foi dada uma cobertura nem parecida para casos esdrúxulos no conjunto dos estados. Como assim? Escândalos. Por que os outros escândalos que estouraram no Brasil não tiveram um terço dessa cobertura? Nesse momento, você tem um escândalo desafiador, que eu considero um dos maiores que a gente vai ter notícia, que é do HSBC. Milhares de contas bancárias foram monitoradas, apreendidas em operação da Polícia Federal, que mostram que grandes fortunas brasileiras foram mandadas para o exterior. Um monte de gente foi pega. Por que isso não apareceu até agora? Por que uma coisa vaza, a outra não vaza? E eu digo para vocês, estudantes de comunicação, as empresas de comunicação no Brasil, as empresas, estão longe de praticar a liberdade de imprensa. O que nós temos aqui é algo inovador, é algo maravilhoso, mas essa não é a realidade dos grandes veículos de comunicação nacional. Eles são empresas que disputam poder e negócio. Infelizmente, a profissão do jornalista, ela é destruída e deturpada, porque a liberdade de imprensa dele é engolida pela liberdade das empresas. Isso nós precisamos aprimorar na democracia brasileira. Bom, o caso HSBC está aí, né, efetivamente com algumas divulgações, outras não confirmadas, uma cobertura por algumas vias mais aberta, outras não, né, não tem essa forte presença nos grandes meios de comunicação. Nós vamos valorizar as perguntas, né, dos nossos colegas, por gentileza. Bom, Roslaira Peixoto, do 5º período de jornalismo, ela pergunta: em um país onde não há investimento na área da educação, não pode ter cobrança em relação ao conhecimento histórico. A fim de alguns professores da escola estadual não têm dinheiro para pagar a própria gasolina para dar aula. Eu acho que no caso que ela fala aqui, que as pessoas elas estão reivindicando a ditadura militar, mas não têm esse conhecimento histórico. Isso aqui não é muito bem uma pergunta, né? Mas uma afirmação. Mas ela leva na contestação. Na contestação mas a reflexão da falta vale. de educação, porque mas a reflexão não há um investimento apropriado na educação no Brasil. Então, eu acho que vale a reflexão, que merece sim uma resposta, um diálogo com essa reflexão. A educação brasileira, ela compõe a equação problema do Brasil há muito tempo. Agora, é preciso que, pelo menos, os estudantes de jornalismo, os acadêmicos, as pessoas que estão estudando o Brasil, elas se apropriem de algumas informações. Eu vou me atrever a passar algumas aqui. O Brasil não tinha,
Aliás, o Brasil tinha um grande número de alunos fora da sala de aula. Ele resolveu isso nos anos 90. Né? No ano 2000, a gente começou a discutir a qualidade daquele ensino, porque o aluno já estava na sala de aula. Esse já não era mais o desafio. O desafio era qualificar o ensino. Para qualificar o ensino de milhões de pessoas, não basta só o discurso. Você tem que ter mecanismos muito fortes de gestão. E alguns mecanismos foram criados para monitorar escola por escola. Desde você repassar o dinheiro da merenda direto para a escola, porque senão o governante local fazia bobagem com o dinheiro, até você criar um indicador de qualidade de ensino em cada escola do Brasil. No nosso caso, hoje, esse índice chama IDEB. A gente criou um índice para poder medir escola por escola, acompanhar semestre por semestre, ano por ano, para poder criar mecanismos de indução da qualidade desse ensino. Criamos um fundo para isso. Tinha um Fundef e nós criamos o Fundeb. Os professores são mal remunerados. Criamos o Piso Nacional do Professor, que foi uma briga com os prefeitos de todo o Brasil, e eu era o negociador com os prefeitos. Apanhei muito, né? Apanhei muito, porque os prefeitos diziam, não damos conta de pagar esse salário. Porque o governo federal, tem hora que ele cria o governo federal, o Congresso Nacional, a política nacional cria uma regra, mas aqui na ponta o prefeito tem que executar. E o prefeito fala, é fácil você criar uma regra para eu cumprir, né? Então, o caso do piso salarial... E não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Então, no caso do piso salarial do professor, foi uma queda de braço em que a gente conseguiu vencer para criar um mecanismo que, ano a ano, o salário é puxado de acordo com o índice de renovação do próprio Fundeb. Então, não se vota de novo. Já tem uma regra de ir valorizando a cada ano. E a valorização dos salários dos professores aconteceu de maneira gradativa, ano a ano, principalmente nos últimos 4 anos. Isso é tudo? Não, tem muita coisa para fazer. No caso agora do petróleo, a gente propôs ao Congresso Nacional que 100% do dinheiro dos royalties do petróleo fosse para a educação. O Congresso decidiu que não seriam 100%, seriam 75%. 25% iriam para a saúde. Essa proposta veio de uma dupla concepção. Primeira, é que o dinheiro do petróleo ele não tinha que ser jogado fora. Ele tinha que se transformar numa poupança e o juro dessa poupança seria aplicado na educação brasileira. Segundo, que você não tivesse o chamado mal do petróleo, como outros países do mundo tiveram, que eles gastaram o dinheiro, o petróleo acabou, quando o petróleo acabou, acabou a riqueza do país. E a nossa principal riqueza, então, portanto, seria a educação. Essa construção aí, ela em perspectiva de 10 anos, de 20 anos, é a construção que os grandes países desenvolvidos fizeram. Nós estamos percorrendo o mesmo caminho. Você fala, mas Olavo, tem um monte de problema. Tem um monte de problema, mas do ponto de vista sistêmico, que é o que cabe ao governo federal, do ponto de vista sistêmico, todas as medidas estão sendo criadas e o conjunto do mundo da educação, quem é do PT, quem é contra o PT, quem é do PFL, do PSDB, do não sei o quê, todo mundo concorda com o caminho que a educação tem que trilhar. A gente tem até as brigas ali no mundo da educação, mas no geral, o caminho de ter mais recursos, valorizar o salário do professor, ter dinheiro para formação profissional, acompanhar a escola por escola, ter indicador, monitorar. Essas coisas são consensos que com base nessa discussão com o setor da educação, nós fomos criando. Então, eu acredito que estamos trabalhando isso sim. Mas para terminar essa reflexão, sim. É verdade, povo não educado, qual foi a música que era vida de gado, povo marcado rei, povo feliz. O que o Zé Ramalho falava ali? Que o povo sem instrução, sem educação é tratado como gado. Eu concordo com isso, está errado e é por isso que tudo isso foi criado. Porque não se muda a educação em um ano, muda a educação em década. E isso começou lá atrás. Eu fui diretor da Uni, briguei muito para que tivesse isso na época. Hoje tem. Olavo e internautas e telespectadores. Nós, voltando à questão das manifestações, nós temos aí uma situação diferente no país. Em cidades onde Dilma Rousseff tem maior rejeição, as manifestações foram maiores. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiânia também foi bastante representativa, até inclusive levando em consideração que, proporcionalmente falando, na eleição passada, a presidente Dilma Rousseff teve muita dificuldade aqui, um alto grau de rejeição na capital.
O que hoje nós temos efetivamente? Um país dividido? Ou seja, um país sem perspectiva daqui para frente? Bom, eu, como militante político, que sonhei a vida inteira e briguei muito por mudanças, eu jamais vou aceitar essa tese. Jamais porque eu acredito mais no Brasil, eu acredito muito na juventude, eu acredito na luta política como instrumento de transformação da sociedade, mas eu não acho que isso tenha que dividir o país. Se alguém quer dividir o país, eu não tenho a minha concordância. Mesmo que nós estivéssemos do lado contrário, e eu briguei muito. Eu fui um estudante chato. Eu não fui estudante mais ou menos chato, não, eu fui muito chato, né? Eu acho que dividir o país é algo muito forte. Nós não podemos dividir o país e não podemos construir isso. Nós temos isso hoje. Eu acho que existe uma raiva sendo criada e cristalizada. Nós não podemos permitir isso. Tenho certeza que aqui tem gente que pensa do jeito A, do jeito B, do jeito C. Eu acho que a gente tem que se respeitar. O debate tem que ser de ideias. Não tem que ser de agressões físicas e pessoais. Porque não, olha, não achem que do jeito que está não cheguem à agressão física. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Isso não vai fazer o Brasil mudar. O que faz o Brasil mudar é o fortalecimento da democracia, até para as pessoas reivindicarem. Mas na manifestação em Goiânia, uma pessoa dizia: não aceitamos partidos políticos, somos contra os partidos políticos, nós aceitamos... Você já imaginou? A eleição como é vai que ser, se faz? A eleição vai ser como, então, depois, sem os partidos políticos? Vai ser pela igreja? Vai ser pelo time de futebol? Vota no time do Goiás. Algum time vai ser formado. Isso pode não chamar partido político, mas na prática vai ser um partido político. E eu falo para vocês, aonde a religião se confundiu com a política, o país entrou em parafuso. Hoje você tem também guerra religiosa na política. Eu acho isso errado. Está citando Malafaia e companhia. Estou citando ódio. Eu acho que o fortalecimento da democracia é fortalecer as instituições. Partido político, você quer mudar o nome? Ele vai continuar sendo partido político. O dia que se juntar 20 pessoas, criar uma organização para disputar uma eleição, isso é um partido. Então, isso é infelizmente uma ignorância. Vamos a mais perguntas aqui dos nossos colegas, né, que acompanham essa entrevista aqui ao vivo na Faculdade Araguaia. Bom, Olavo, a aluna Luana, no terceiro período, ela pergunta o seguinte: o senhor acredita que o Lula e a Dilma, como Lula é ex-presidente e a Dilma é atual, não sabiam sobre os roubos da Petrobras e do Mensalão? Sendo assim, não seria uma omissão da verdade, uma forma de corrupção de forma indireta, caso eles soubessem? Olha, eu vou falar uma coisa muito, muito direta para vocês. Vocês acham que o Fernando Henrique sabia da corrupção em 1997 na Petrobras? Vocês acham que o ministro de Minas e Energia sabia? Vocês acham que, por exemplo, hoje, no gabinete da Prefeitura Municipal, você acha que eu sei de tudo que acontece no gabinete da Prefeitura? Eu sou o chefe do gabinete. Agora, quando você cria mecanismos para fiscalizar e para prender, quando alguém é descoberto e tem a punição necessária, essa é a primeira resposta que você tem que ter de um governante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, me atrevo a dizer, eu me considero mais honesto do que qualquer pai de aluno que estiver aqui nessa sala. É grave essa fala, não é? Como assim? Porque o brasileiro, ele é corrupto individualmente. Ele fura sinal, ele dá propina para policial, ele sonega imposto de renda, ele dá o jeitinho em tudo, quando é para mim pode, quando é para os outros é corrupção. A presidenta Dilma, quando jovem, os caras torturaram ela na cadeira elétrica para não entregar o nome do colega que estava do lado dela manifestando. Essa mulher tem uma fibra, ela tem uma capacidade de enfrentamento que ela fez na sua juventude pela democracia, que no mínimo ela tem que ser respeitada. Se a população não gosta do governo dela, a população tem direito de reivindicar. A população não quisesse reeleger ela, não reelegeria. Na próxima eleição não quer eleger um governo do PT, não eleja. Agora, sinceramente, gente, chegar ao ponto de que todo político é corrupto, todo prefeito, todo presidente é corrupto, o presidente não sabia. Eu sinceramente acho que não é por aí. Você tem o direito de perguntar, agora eu tenho o direito de discordar. Dizer assim, olha,
Sinceramente, a política é maior do que a gente acusar todo mundo, porque senão vai todo mundo para a fogueira. Todo mundo para a fogueira. Não tem ninguém que salva, porque o nosso comportamento individual do brasileiro, ele ainda é um comportamento que deixa muito a desejar. Mas a nossa ética, e a ética é algo individual, né? Tenho certeza que vocês estão estudando isso no curso de jornalismo. Ela não pode ser a ética que acusa o outro que ele tudo não presta e eu sou bom. Aí não é ética, aí é uma moral e ela é falsa, né? Então, isso é algo muito forte e muito sério. E aí eu volto à questão. A Dilma sabia da corrupção na Petrobras? Vocês já ouviram falar do tanto que a Dilma é brava? Do tanto que ela briga e bate na mesa? O tanto que a assessora entra... E ela faz isso mesmo? Briga, bate na mesa. Já viu isso? Eu já vi isso. Ela é muito, muito séria, muito sistemática. Ninguém acusa ela de ter ficado rica. Ninguém acusa nada disso. Ninguém acusa. Não tem... A classe, o termo é errado, mas o mundo político brasileiro, agora por oportunismo chama de nomes esquisitos, mas você não vê eles dizendo que ela roubou, não. Não vê. Alguns deputados oportunistas agora na CPI resolvem fazer pirueta no ar, mas eles não têm a coragem de afirmar. Por quê? Porque não é verdade. Porque não é verdade. Como eu digo de mim, eu que enfrentei, briguei, fiz, né? As coisas mais difíceis aqui de enfrentamento eu fiz. Por que nenhum político em Goiás tem coragem de me acusar? Porque não tem de onde tirar. Assim que funciona. Agora, vamos atrás e vamos puxar a ficha de cada um. Vamos puxar. Olha quem propôs o impeachment da Dilma, o Bolsonaro. O Bolsonaro, que me desculpe. Que exemplo é esse sujeito de democracia? Que chega ao ponto de ir armado para a manifestação. Vamos a outra pergunta. Já partindo para as últimas perguntas. Bom, essa pergunta é do Valdemar Rego, aluno de 5º período de jornalismo. Eu vou dar uma resumida que ele faz 3 perguntas que o senhor tem como responder rapidamente. O senhor acredita que as manifestações foram produzidas pela elite branca contra a presidência? O senhor acredita que o impeachment é constitucionalmente possível? E o caso da corrupção dentro do PT, o senhor acredita que é apenas dentro do PT? Vendo que o PP também tem maior número de denunciados. Como é que está esse quadro hoje? Bom, vamos por partes. Vamos pegar do último. Na denúncia da Petrobras, tem 30 e tantos deputados do PP, Partido Progressista. Tem, eu acho que 7 do PMDB, 6 do PT, 1 do PSDB, enfim, vai uma lista aí, certo? Essa denúncia feita ao Tribunal Superior, ela é um pedaço da peça. Nesse pedaço da peça, já ficou claro que a parte mais acusada não é o PT. Agora, para mim, sinceramente, não é isso o X da questão. O X da questão é o seguinte, se não tivesse a denúncia, se não tivesse a Polícia Federal apurado, ao enviar para o procurador, se o procurador tivesse engavetado, não tivesse mandado para o Supremo, se o Supremo não tivesse se manifestado dizendo vamos montar o inquérito, vamos julgar, se isso não tivesse acontecido, eu tinha do que me envergonhar. Por quê? Porque no Brasil do passado isso acontecia. A Polícia Federal não apurava, o promotor engavetava e o Supremo ignorava a existência disso. Agora, eu tenho que comemorar que isso existe. Eu lutei para isso. Para que os políticos fossem fiscalizados, denunciados, que os esquemas fossem desmontados. Então, vamos lá. Então, a pergunta, eu tenho que responder ela dizendo concretamente o seguinte, olha, gente, sempre você vai ter os políticos sendo tratados como algo sujo e os outros são limpos. Eu quero fortalecer a democracia para que sempre os políticos sejam vigiados, sejam monitorados, sejam denunciados, sejam julgados e sejam presos quando cometerem seus crimes. Aí nós vamos ter que nos orgulhar. Voltando então a sequência de perguntas. No caso, ele respondeu a última, a segunda. Agora vamos para a segunda, né? Exato. O impeachment, ele é constitucionalmente impossível? Não, constitucionalmente não. Tanto que já teve um presidente que sofreu impeachment no começo dos anos 90. No caso de Dilma Rousseff, há algum objeto? Aí ele renunciou antes do julgamento, mas o processo de impeachment estava instalado. Agora, o caso concreto, existem elementos para que ela sofra um processo de impeachment? O que eu tenho de informação, não. Não. Né? O que eu li, o que eu vi até agora, não existe nada
que presidente tem dê que... subsídio para a instalação do processo jurídico de um processo de impeachment. O presidente tem que ter cometido um crime de improbidade administrativa ou um crime comum, né, para ser, talvez sofrer esse impedimento. Essa é a questão. A primeira pergunta foi? A lei existe. Agora, o caso se enquadra na lei? Pelo que eu li até agora, não. A primeira pergunta? A primeira pergunta é se quem produziu as manifestações foi a elite. Elite branca. Que não votou na presidente. Olha, eu não gosto desse... Eu não gosto dessa... Eu acho o seguinte, uma grande maioria... Eu digo para vocês, a grande maioria de quem votou no Aécio foi? Foi. A maioria do povo que votou na Dilma foi? Não. Agora... eu vou desqualificar as pessoas que votaram no Aécio? Eu não vou fazer isso. Me desculpe, mas não é... Eu não acho que isso fortalece também a democracia. Vamos selecionar então a nossa última questão. Agora. A última? Isso. Bom, o Natanael Dias, do terceiro período, ele pergunta se há a possibilidade da Dilma dialogar, de alguma maneira, dentro do Congresso, para que possa aprovar algumas leis polêmicas, como a que é a favor do aborto e a lei contra a homofobia. Então, essa é uma guerra no Congresso Nacional que, não por acaso, mas por história, os partidos de esquerda e o PT sempre são acusados nas eleições majoritárias de serem os sujos porque defendem coisas como essas questões que estão colocadas aí. O PT tem posição enquanto bancada federal, o governo manda projetos de lei para serem aprovados e eu acho que a gente tem muito para amadurecer no conjunto da nossa democracia, inclusive a temas como o da homofobia e do aborto. Então, eu acredito nisso sim, só que eu acho que essa legislatura, esse Congresso que foi eleito, ele é mais conservador do que a legislatura passada. Não, de fato é. Eu acho mais difícil. Isso. Mas de fato é. Para não ficar em cima do muro, eu acho também que é, certo? Eu acho que é mais difícil aprovar. E nessa última eleição, essa guerra suja, assim, não vota na Dilma não, que ela é do aborto. Não sei o que, ela é a favor do casamento gay. E isso é uma violência tão grande contra as pessoas, porque não é só contra a Dilma, é contra o gay, o homossexual, a pessoa que tem o seu direito individual à sua escolha sexual, à sua preferência sexual. É uma violência, é uma coisa suja. Olá. Mas aconteceu na eleição. E aconteceu como? Numa guerra suja, uma guerra eleitoral suja. Vamos lá. Ninguém, eu acredito que questione. Foi sujo, eu tenho nojo disso. Mas é a vida, a gente tem que enfrentar. Mais uma questão, Carol. Ainda continuando na aprovação de leis, o senhor acha que há a possibilidade da Dilma conseguir aprovar o marco regulatório da mídia? Quem perguntou? A professora Juliana Junqueira. Muito bom. Eu acho muito difícil Ela abriu o seminário de novo agora. Eu acho muito difícil aprovar. Agora, tudo no Brasil carece de regulamentação. Em outros lugares do mundo, onde a democracia é mais forte, você tem uma regra do jogo também para a comunicação. Aqui no Brasil, quando se fala nisso, é tratado como golpe. Na verdade, não ter isso fortalece ações antidemocráticas, como o comportamento da imprensa hoje. Esse comportamento das empresas de comunicação, que não tem regulação, então eles fazem a farra do boi, vão com quem paga. Esse processo hoje só existe porque não existe regra do jogo, não existe regulamentação. Mas eu acho muito mais difícil se aprovar nessa legislatura. Pois bem, agradecemos a participação do Olavo Noleto, chefe de gabinete. Fala demais. Se não falar, não seria convidado, né? Se não falasse, não seria convidado, evidentemente, para uma entrevista como essa. Agradecemos a gentileza, mostrou o seu ponto de vista, né? As questões foram colocadas aqui de forma direta, mostrou um ponto de vista sobre esse cenário político e o momento do governo Dilma Rousseff, deixou claro aqui, né, nas entrelinhas, que acredita que a presidente deve reverter esse momento com algumas respostas. Né? No geral, foi o que eu percebi. E, como última pergunta, é isso. A reversão da situação hoje, da imagem da presidente, só quando, do ponto de vista econômico, acontecer essa inversão das expectativas? Eu acho que a economia sempre foi um elemento muito forte para a aprovação dos governos. Com certeza a economia vai estar no centro dessa avaliação. Agora, eu acredito
Eu acredito que o que nós promovemos de qualificação da vida das pessoas, dos mais pobres terem acesso ao que não tinham antes, esse é o principal. Isso vai continuar acontecendo de maneira muito forte. Então, para os próximos anos, essa pessoa que não tinha direito a nada e agora tem emprego, tem renda, luta para sobreviver com mais dignidade do que antes, que era a extrema pobreza, essa pessoa hoje ela quer outro sonho, ela está sonhando com outra coisa. Ela quer subir mais um degrau para a qualidade de vida dela e ela está preocupada. Então a gente precisa clarear esses caminhos e isso a presidenta está fazendo questão de fazer para que as pessoas possam continuar sonhando. O brasileiro, ele precisa sonhar. E quando ele sonha, ele constrói um mundo melhor para ele, para a família dele. Então acho que esse é um desafio de qualquer governo, é o desafio do governo da presidenta Dilma também. E eu repito, eu me sinto muito honrado de ter feito parte desse governo por quase 12 anos, mas muito honrado. Eu tenho certeza que qualquer tema que a gente for debater aqui, tem muita coisa que foi feita que melhorou a vida dos brasileiros. Tem defeitos? Tem. Tem muito defeito. Agora, eu sou um apaixonado por fazer as coisas e o que a gente fez eu acho que foi muito bacana. E eu espero que os temas que hoje mobilizam as pessoas, como o tema da corrupção, não parem na Petrobras. Acho que outros escândalos têm que ser apurados, mas eu acho que as pessoas também têm que mudar. Porque acusar os políticos de serem sujos, para mim, não basta. Nós temos que mudar individualmente. A nossa ética tem que ser botada em questão. Nós elegemos os políticos, nós elegemos o Congresso, nós elegemos os governantes no Executivo. E a nossa postura individual no dia a dia tem que mudar. Porque normalmente eu não vejo o que eu faço, só vejo o que o outro faz. E isso precisa mudar nós. A primeira mudança que tem que acontecer tem que ser de cada um de nós. E eu acho que essa reflexão precisa ser feita no ambiente desse aqui. Obrigado, viu, pela presença, por aceitar esse nosso convite aqui da Faculdade Araguaia, em parceria com o programa Intervalo de Aula, o Jornal Araguaia Online e o Diário de Goiás. E esperamos em outra oportunidade a gente poder debater mais. A Carol Souza também, né, nosso agradecimento. Agradeço também, Olavo, por responder todas as perguntas que são dos meus colegas de classe, né? É muito importante ter esse entrosamento do estudante com uma pessoa com um currículo político tão grande quanto o senhor. Obrigado, parabéns. Obrigado pela gentileza. Parabéns para vocês, parabéns para a faculdade, para os professores. Isso. E a professora Juliana Junqueira também, que permitiu que a gente pudesse, nesse momento, dialogar com você, internauta, na companhia dos estudantes aqui na Faculdade Araguaia. E em breve, né, poderemos voltar com outros debates também. Esperamos que tenha sido proveitoso e legal. E o debate continua, porque o Brasil, né, continua literalmente em ebulição. E isso é muito bom. Obrigado a você e boa noite.